Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como estão vocês? Estão bem? Aqui em Rondônia, tudo bem, graças a Deus. Choveu, deu uma refrescada. Mas me conta aí, como foi o seu final de semana de NFL? Semana 12, Thanksgiving, especial, todos os times jogando, sem nenhuma bye week? Vamos agora nesse vídeo aqui analisar, alguns destaques dessa semana. Destaques, repito, conforme aquilo que me chamou mais a atenção. Então, se por um acaso o seu time não foi citado, se o jogo que o seu time participou não estava aqui nesse vídeo, deixe seu comentário e aproveita, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo com seus amigos e grupos de NFL para que assim o canal cresça junto com o futebol americano aqui no Brasil. Então, se você já fez tudo isso, se você já está pronto, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! Nada mais óbvio do que começar um vídeo de destaques com o maior de todos os jogos, ou destaque maior dessa rodada, que foi justamente Bills e Eagles, que terminou 37-34 para os Eagles no overtime, lá na prorrogação. E que jogo, meus amigos, que jogo, hein? Foi a partida que realmente foi digna de ser chamada a melhor da rodada. Eu tinha colocado ela como a segunda, eu falei que o 49ers contra o Seahawks ia ser a melhor da rodada. O 49ers jogou bem, mas a partida em si não foi a melhor de todas. Mas essa partida foi um tiroteio aberto dos dois lados. Sim, começou um pouco mais lenta, 7-0 no primeiro quarto, aí foi melhorando aqui, melhorando ali, e ponto para um lado, ponto para o outro, ponto para um lado, ponto para o outro. Cara, foi muito legal esse jogo. É bom demais. Josh Allen com excelentes números. O Jalen Hurts com excelentes números. E dentre os números da dupla de QBs de ambos os times, o Josh Allen aí anotou 29 de 51 passes, 339 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, e ainda anotou 2 TDs correndo com a bola. Já os números de Hurts, apesar de um pouco mais modestos em relação ao de Allen, não foram menos importantes do que o do primeiro. Tanto é que trouxeram a vitória para os Eagles. Foram ao todo aí 18 de 31 passes, 200 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação. E além desses 3 touchdowns lançados, ele ainda anotou 2 touchdowns corridos, sendo um deles o famoso push lá na beirinha da endzone. Terceira, segunda, primeira pro gol, não importa. Estando a uma jarda de distância, eles vão no push e fazem a alegria da sua torcida. Os Bills tiveram mais posse de bola, 505 jardas totais contra 378 dos Eagles. O jogo corrido foi bem equilibrado nos dois lados do campo, e o que vai diferenciar de fato os números finais do jogo é justamente a batalha dos turnovers. Mas você não falou que foi uma interceptação para cada lado? Sim, exatamente. Mas a quantidade de field goals perdidos acabou tirando a possibilidade de vitória dos Bills. Afinal de contas, o seu kicker errou 2 field goals aí, 2 turnover on downs, então são turnovers, o que prejudicou os números do time e levou-os à derrota no final do jogo. Talvez, aquele famoso se, a gente abre um leque gigantesco de possibilidades, mas só talvez, se esses 2 field goals tivessem sido marcados, os Bills teriam ganhado ainda no tempo normal. Mas aí é especulação demais. E aí, o que você achou desse jogo? Pra mim, como eu falei, que jogo, jogaço, show de bola, o melhor da rodada e um dos melhores, se não o melhor, por enquanto, da temporada. Nosso segundo jogo vai lá para Detroit e os Packers derrotando os Lions por 29-22, numa espécie de revanche, dando troco, já que no primeiro jogo entre as duas franquias, os Packers tomaram um sacode violento dos Lions lá no Lambeau Field, com a maior parte da torcida dos Lions no estádio, o que foi um vexame duplo aí, pelo menos, para o time de Green Bay. Entretanto, esse jogo foi mais acirrado, só que mais um jogo de alto nível do Jordan Love, que teve melhor sorte com a bola, principalmente no primeiro quarto do jogo. Os outros foram mais mornos, só que mesmo assim foram suficientes para trazer a vitória para o time de Green Bay. A vantagem no primeiro quarto foi que após os 2 primeiros touchdowns anotados pelo ataque do Green Bay, ainda
aconteceu um strip sack em cima do Jared Goff, e aí um fumble forçado, recuperado por Jonathan Owens, que retorna para touchdown. Ao todo, Jordan Love teve aí 22 de 32 passes completados, 268 jardas e 3 touchdowns lançados. Goff teve 29 de 44, 332 jardas, números bons, e 2 touchdowns lançados, mas o strip sack e um fumble forçado acabou dando a vitória, querendo ou não, para os Packers. Lógico, não foi isso o principal para a vitória. Como aconteceu na semana passada, o Goff poderia ter voltado, feito o jogo da vida e virado a partida. Mas dessa vez não aconteceu. Dessa vez a defesa dos Packers foi muito mais ajustada e o ataque dos Lions não conseguiram tomar de volta a frente do placar, ou tomar a frente do placar para trazer a vitória para Detroit. Então, por conta dessa batalha dos turnovers, vitória para os Packers. Detalhe, os Packers ainda perderam um field goal e um extra point. Se continua assim, quem sabe Jordan Love reacende o amor pelo futebol americano em Green Bay. Vamos aguardar, é só o primeiro ano dele como titular. Tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. 49ers contra Seahawks, 31-13 para o time de Santa Clara, jogando em Seattle. Pressão da torcida, coisa e tal, mas a torcida do 49ers também estava lá para representar com uma quantidade até muito boa para a distância, vamos dizer assim, viajada para o estado de Washington. E foi um jogo onde o ataque terrestre teve que salvar o Brock Purdy porque não foi o melhor jogo dele. Foi um jogo assim mais apagado e, como o próprio David Chiodini comentou em um dos seus vídeos, foi um jogo que ele fez de forma sólida. Ele não teve números assim tão excelentes, lógico, foram melhores que o de Geno Smith, mas o jogo terrestre salvou muito bem a pele do nosso quarterback de São Francisco, Brock Purdy, de forma que também pôde garantir aí a vitória contra o time de Seattle, já que eles não conseguiram, vamos assim, travar o ataque dos 49ers e nem conseguiram avançar demais contra a defesa de Santa Clara. Mas, porém, todavia, ainda houve momentos de alguns deslizes defensivos de São Francisco, mas não foi o suficiente para colocar os Seahawks de novo no jogo. Já Geno Smith, que jogou com o cotovelo baleado, né? Não estava 100% depois de uma contusão na semana anterior, não queriam colocar o Drew Lock, talvez se tivesse o Drew Lock aí nem 13 pontos teriam conseguido fazer, mas ele entrou num jogo que ficou comprometido pela sua contusão. E o que vai ser pior, vamos dizer assim, para o ataque do Seahawks é que o jogo terrestre só entrou ali a partir do segundo tempo e não foi o suficiente para vencer o time de Santa Clara e levar o ataque do Seahawks a mais pontuações além desses 13 pontos. O ataque aéreo, por conta dessa falta do jogo terrestre, teve apenas 132 jardas anotadas, facilitando em tese um pouco mais a defesa do São Francisco 49ers, que sacou o QB de Seattle 6 vezes, Nick Bosa 2 vezes, Hargrave 1 vez e meia, Armstead e Gibson 1 vez e meio sec aí para o Givens, além de uma interceptação feita por Ambry Thomas. O CMC anotou aí 114 jardas e 2 touchdowns corridos. Deebo Samuel 15 jardas e 1 touchdown corrido e Brandon Ayuk 50 jardas e 1 TD aéreo. Esse foi o jogo do São Francisco 49ers, ainda tem um jogo de volta, quem sabe, em Santa Clara talvez seja um pouquinho mais suave, duvido, eu acho que eles vêm com sangue nos olhos. Então, fica por aí o jogo do 49ers como destaque, terceiro destaque no vídeo de hoje. Browns e Broncos, não foi aquele baita jogo ofensivo, apesar do placar 29-12 para os Broncos, mas foi um jogo interessante de se ver porque foram duas defesas, uma tida como uma das melhores, que é a defesa dos Browns, jogando com a outra que começou como uma das piores e veio arredondando o seu trabalho, veio ajustando os erros e tem se tornado uma das defesas mais efetivas da temporada também, que é a defesa de Denver Broncos. E dessa vez prevaleceu a defesa dos Broncos contra o quarterback novato, que é o Dorian Thompson-Robinson, ou DTR. E não é que os Broncos conseguiram a 5ª vitória seguida? Olha, começaram ali uns 5 e já estão aí 6-5 na briga pelo wild card ali pela AFC Oeste. Vão conseguir? Só o tempo dirá. É possível, apesar de difícil.
E Russell Wilson teve mais um dos seus jogos com menos de 200 jardas. Foram aí 13 passes completos de 22 tentados, 134 jardas e um TD anotado, mas também protegeu melhor a bola. Então ele não tem lançado interceptações, mesmo quando às vezes corre em direção ao sec, ou quando o pocket fecha em torno dele e ele não consegue escalar o pocket como fazia 5, 6, 7 anos atrás, mas ele tem protegido melhor a bola. Então não está sofrendo fumble, não está lançando interceptações, o que é importante. Eu acho que ele começou a entender que ele não é mais o mesmo cara de 4, 5, 6, 7 anos atrás. Além disso, ele ainda anotou um TD corrido e mais um outro anotado por terra também por Samaje Perine. A defesa sacou o DTR 4 vezes, enquanto uma das melhores defesas anotou apenas um sec contra Russell Wilson, feita por Jeremiah Owusu-Koramoah. Esse nome é difícil, mas esse eu consegui falar sem gaguejar. Agora, o time de Denver ocupa o segundo lugar na sua divisão e está aí na briga pelo wildcard, como falei, à frente do Buffalo Bills pela AFC Leste. Os Bills estão se complicando, mas aí outro papo. O que você acha do seu Denver? Tá gostando? Se você é torcedor aí dos Broncos, coloque seu comentário aí, o que você está achando dessa reviravolta na situação interna e que vem aí trazendo bons frutos para o time do Colorado. Coloque aí. Aproveitando, se você está gostando do vídeo, deixa aí seu comentário sobre o seu time, se eu já falei sobre ele, se eu não falei, por que eu deveria falar, por que eu não falei. E coloca aí a sua opinião sobre aqueles que eu trouxe aqui, os jogos que eu já falei, se te chamou a atenção também, o que mais te chamou a atenção dentro de cada um dos jogos. Comente, vamos conversar aqui pela aba de comentários do YouTube. Já fizeram isso? Vamos voltar pro vídeo então? Tem mais coisas pra gente analisar e mais coisas para vocês comentarem. Chiefs e Raiders. Não foi aquele baita jogo de destaque, porque tem muita gente que talvez esperasse um 70-20 dos Chiefs, mas o jogo começou um pouco preocupante para o torcedor do Kansas City Chiefs, já que tomaram um susto logo na primeira metade do jogo, tendo aí no primeiro quarto e meio tomado 14-0. Só que depois parece que o time dos Chiefs deu aquela sossegada, acalmou a mente, colocou as ideias no lugar e por fim foram para cima do time de Las Vegas e tacaram ali 31 pontos, sofrendo apenas mais 3 no segundo tempo. Lógico, o time tem Aidan O'Connell como quarterback titular e é novato. O time vem de uma bagunça interna gigantesca antes e por enquanto continua depois de Josh McDaniels, mesmo que esteja mais leve aparentemente, mas o time ainda é fraco, o time não é forte. O Max Crosby parece que está sozinho ali na linha defensiva do time de Las Vegas. O ataque tem ali bons nomes como o Myers e o Adams, mas a falta de qualidade no lançamento das bolas não está colaborando para que eles tenham êxito e sucesso nas jogadas. O jogo corrido também, apesar de não ter sido tão ruim nesse jogo, mas foi bem aquilo que se espera de Josh Jacobs, faz com que também tudo fique nos braços de Aidan O'Connell. Não vai para frente, os números dos Chiefs foram excelentes e apesar dos 2 TDs corridos de Isaiah Pacheco, que também anotou aí 55 jardas terrestres como todo, números fracos, mas foram eficientes para a pontuação dos Chiefs, enquanto o Rashee Rice anotou pelo alto jogo aéreo 107 jardas e um touchdown, e Mahomes teve excelentes números aí anotando 27 de 34 passes, 298 jardas e os 2 touchdowns lançados. Foi um excelente número, foi um excelente jogo para a equipe de Kansas City, mas um jogo ruim e apagado para a equipe de Las Vegas, que precisa entrar no rebuild urgentemente. Os donos do time, mais o seu manager, não importa quem seja o general manager agora, precisam entender que eles precisam fazer uma reconstrução, reestruturar todo o time, mesmo que para isso precise se livrar de peças importantes, como Crosby, como Jacobs e como Adams. E aí começar tudo de novo, seja com o O'Connell ou com qualquer outro cara no lugar, na posição de quarterback. Vamos para algumas menções honrosas, algumas nem tanto, outras mais. E vamos começar com Dolphins e Jets. 34-13 para os Dolphins.
não se deixe enganar muito pelos números da pontuação, porque apesar dos 2 TDs do Mostert e do TD anotado por Tyreek Hill e dos 21 passes de 30, 243 jardas e um TD, né, que foi lançado aí para o Tyreek Hill, foram também 2 interceptações de Tua Tagovailoa, que não jogou muito bem, mas pelo menos jogou o suficiente para conseguir levar o time à vitória. É preocupante? É, porque quando pegam times mais fortes, ou vamos dizer assim, equiparados, mas com mais vitórias que derrotas, que tem sido o karma da vida do Miami Dolphins, o time não consegue ir para frente e acaba caindo de produção e sofrendo pontuações e derrotas por causa disso. Já os Jets não dão esperanças de nada para seu torcedor. Mesmo que voltasse agora o Aaron Rodgers, a situação já está feia para o time de Nova York no lado da AFC. Jogaram mal pra caramba, Tim Boyle não é melhor que Zach Wilson, Trevor Seaman, que é o reserva, talvez possa até ser um pouquinho melhor, mas como o David Chiodini falou, é de vidro, está sempre contundido e disponibilidade é uma habilidade, como diz o Kurt. Sem expectativas para o Jets. Né? Vamos até parar de gastar saliva para falar do time de Nova York, do lado FC, ou dos times de Nova York. Mas é outra situação que nós vamos falar no próximo destaque. E como eu falei, o próximo destaque é Patriots e Giants. Eita, mas destaque sim, esse é negativo. Vamos lá, negativo porque foi um jogo horroroso. Se esse era o candidato a jogo meh, ou um dos jogos meh da rodada, eu posso dizer que esse foi o jogo meh da rodada. O Patriots não consegue se achar em campo. O ataque não rende, foram os 2 quarterbacks jogando durante a partida, duas interceptações de Mac Jones, uma interceptação do Bailey Zappe. O jogo corrido foi a única coisa que conseguiu pontuação para o time. E porque depois de uma campanha até boa do Bailey Zappe, né, levou o time até a Red Zone, e aí o quarterback, que agora eu esqueci o nome que eu não tenho, anotou o touchdown, o único touchdown da partida dos Patriots. Gente, como joga mal. Nem parece que é treinado por Bill Belichick. Tony DeVito, que não tem nada a ver com a história, lançou um touchdown e no final do jogo, com um field goal de diferença. Ah, detalhe, os Patriots conseguiram perder um field goal com 30 jardas, um pouco mais de 30 jardas de distância, o que poderia dar o empate e levar para o overtime. Não deu certo. Fazer o quê? O time está mal. Parece que de fato agora abraçou o tank. Vamos aguardar e ver até o final da temporada em que posição eles estarão no draft de 2024. O mesmo vale para os Giants, só que os Giants parece que estão conseguindo respirar por aparelhos, o que talvez seja ruim para um possível rebuild, porque teriam que continuar com Daniel Jones, tá certo, tem um contrato gigantesco que quando que vem é ruim ainda para o time, mas não vai ter qualidade na bola passada com seu quarterback titular ou com o DeVito, a não ser que o DeVito tome um chazinho aí que faça milagre e transforme ele num Patrick Mahomes da vida, que eu duvido. E o nosso último destaque, Jaguars e Texans, que esse sim é realmente uma menção honrosa mesmo. Até porque foi um jogo muito bom dos dois lados, em um duelo divisional pela liderança da divisão AFC Sul e que se mantém com os Jaguars, porque os Jaguars venceram aí por 24-21 com um field goal perdido numa 4ª-para-12, um field goal, se eu não me engano, de 59 jardas, que o Amendola não conseguiu converter. Detalhe, ele já tinha perdido um field goal menos distante, um mais perto. Então, tentaram um field goal numa 4ª-para-12, talvez, como o Chiodini falou, como o Bellatini falou, seria mais fácil deixar a bola com o CJ Stroud, que era mais fácil ele converter uma 4ª-para-12 do que o Amendola fazer esse field goal tão distante. Diminui a capacidade de impressionar que o Houston Texans está mostrando? Não, muito pelo contrário. Foi um jogo difícil, não foi fácil. Não pense que é fácil bater os Jaguars. Um ou outro jogo por aí que foi talvez mais fácil por erros crassos de defesa e de ataque, ok, beleza. Mas o time tem jogado bem e mostrou isso daí com o Trevor Lawrence liderando o seu time para essa vitória. Agora, a briga pelo Wild Card ali na AFC Sul está mais conturbada, já que os Colts venceram os Buccaneers e ultrapassaram o Houston na colocação. O Houston agora é o terceiro na divisão, enquanto os Colts são o segundo, com o mesmo número de pontuação, mas por conta da vitória que os Colts têm em cima dos Texans,
faz com que os Texans fiquem em terceiro. Agora, as próximas semanas vão dizer muito do que vai acontecer nessa divisão, de acordo com o desempenho de cada um desses 3 times de cima. Então, esse é o nosso vídeo. Se você gostou, mais uma vez, deixa seu like aí, comente, deixe seu comentário sobre as suas opiniões sobre aquilo que eu falei e sobre aquilo que eu também não falei, dos jogos que não estão aqui nesse vídeo. Comente, compartilhe com seus amigos e vamos embora para mais um touchdown. Até o próximo vídeo. Valeu!